Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo nós vamos resolver o desafio 2 da playlist Desafio do Pentagolino. A questão diz que ela pede o seguinte, para você determinar o menor valor possível de D sobre A, sabendo que A ao quadrado mais 8D ao quadrado é igual a 6AD. E o A aí ele fala que é diferente de zero, tá? Então, vamos escrever isso aqui, ó. Então, nós sabemos que A ao quadrado mais 8D ao quadrado é igual a 6AD. Beleza? Bom, o que nós vamos fazer? Vamos dividir aqui ambos os membros dessa igualdade por AD. Podemos fazer isso porque sabemos que A vezes D é diferente de zero. Tá? Mas espera aí, como é que nós sabemos que A vezes D é diferente de zero? Ele fala que o A é diferente de zero. Ele não garante nada, não fala nada sobre o D. O D não poderia ser igual a zero? A resposta é não, tá? Olha aqui, ó. Vou fazer um rascunho aqui, ó. Se o D fosse igual a zero, nós teríamos o seguinte, ó. A ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só. Se o D fosse igual a zero, tá? Se o D fosse igual a zero, a igualdade ficaria assim, ó. A ao quadrado. 8D ao quadrado vai ficar zero, né? Isso é igual. 6 vezes A vezes D também daria zero. E aí você teria A ao quadrado igual a zero, e A ao quadrado é igual a zero, se e somente se o A fosse igual a zero. Isso é uma contradição, né? Observe que ele diz que o A é diferente de zero. Então, consequentemente, o D também é diferente de zero, tá? Então, A vezes D é diferente de zero. Então, podemos dividir ali, sabendo que é diferente de zero, ambos os membros por AD. Dividindo aqui ambos os membros por AD, ficaremos com o seguinte, ó. A ao quadrado sobre AD mais 8D ao quadrado sobre AD igual a 6AD sobre AD. Bom, simplificando aqui, ó, nós vamos cortar um desses A's com esse A aqui de baixo. Aqui nós vamos cortar um desses D's com D aqui de baixo. E aqui nós vamos cortar AD com AD. E aí obteremos o seguinte. Aqui vai ficar A sobre D mais 8 que multiplica D sobre A. Isso é igual a 6. Beleza? E aí acabou a questão, pessoal. Olha lá. Vamos adotar o seguinte. Ó. Deixa eu escrever aqui. Ó. Adotando D sobre A, que é o que nós queremos, sendo igual a x. Se nós adotarmos D sobre A sendo igual a x, percebam, se D sobre A é igual a x, A sobre D é o inverso multiplicativo. Ou seja, o inverso multiplicativo de x é 1 sobre x. Então, aqui vai ficar 1 sobre x mais 8x igual a 6. Tudo bem? Como nós sabemos que D sobre A é diferente de zero, ou seja, x é diferente de zero, vamos multiplicar aqui ambos os membros por x. Tudo bem?
multiplicando por x, x vezes 1 sobre x dá 1. 8x vezes x, 8x ao quadrado. E 6 vezes x dá 6x. Eliminando 6x do segundo membro, e ajeitando aqui essa equação, teremos 8x ao quadrado menos 6x mais 1 igual a 0, que é uma equação do segundo grau. Tá vendo? Então, basta você resolver essa equação do segundo grau, achando assim o valor de x, que é o valor de d sobre a que ele quer, né? E verificar o menor valor que o d sobre a pode assumir. Bom, nós temos um vídeo gravado onde eu mostro como resolver a equação do segundo grau. Nesse caso aqui, sem o menor esforço, resolvendo essa equação, você vai encontrar o seguinte, você vai encontrar x igual. Bom, aqui vai ficar assim, meio, x igual a meio, ou x igual a 1/4. Como ele pede o menor valor de d sobre a, então percebam que os valores que d sobre a pode assumir são meio e 1/4. Como ele quer o menor valor possível para d sobre a é 1/4. Bacana? Tá? Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Ó. Como é que eu cheguei rapidamente às raízes dessa equação? Bom, dá até para fazer de cabeça, tá? Lógico, com a experiência isso ajuda bastante, tá? Mas tem digamos assim, uma dica bem legal, tá? Em diversas, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Em diversas equações do segundo grau, você consegue determinar as raízes trabalhando com soma e produto das raízes, certo? Então, por exemplo, aqui nesse caso, nesse exemplo, eu tenho dois números, né, cuja soma, a soma aqui das raízes, x1 mais x2, é menos b sobre a, então vai dar 7. E o produto, que é x1 vezes x2, é c sobre a, que é 12. Então, se você pense comigo, ó, dois números cuja soma é 7 e o produto igual a 12. Sem o menor esforço, você conclui que esses valores são 3 e 4, porque 3 mais 4 dá 7 e 3 vezes 4 dá 12, certo? Ok? Então, equações como essa você consegue resolver facilmente de cabeça. Vamos imaginar agora que nós tivéssemos essa equação aqui. Ó. Vou apagar aqui, tá? Ou melhor, vou apagar só essa parte aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. A equação era essa, né? X ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0, que nós vimos que as raízes são 3 e 4. Mas digamos que nós tivéssemos essa equação. 12x quadrado menos 7x mais 1 igual a 0. Se você tentar aqui achar dois números cuja soma é igual, a soma aí vai dar 7 dozeavos e o produto 1 dozeavos. Você concorda que eu tentar imaginar esses números já não fica tão fácil, né? Porque esses números não são inteiros. Porém, há uma relação, se você olhar a equação de cima e a equação de baixo, percebam que os coeficientes, a diferença que nós temos é que os coeficientes A e C, ou seja, os coeficientes do termo de grau 2 e o termo independente, eles trocaram de posição, certo? Beleza? Então, por exemplo, nós vimos que aqui
as raízes são x igual a 2 ou x igual a 4. E qual é a relação, Ivan, que existe entre as raízes dessas equações? Equações desse tipo, né? Onde você trocou ali as posições dos coeficientes A e C. Então, as raízes da segunda equação, elas serão os inversos multiplicativos das raízes da primeira equação. Então, por exemplo, se na primeira equação uma das raízes é 2, na segunda, uma das raízes vai ser meio, que é o inverso multiplicativo de 2. E se na primeira equação a raiz é 4, na segunda vai ser o inverso multiplicativo de 4, que é 1/4. Perceberam aí? Então, se você tem uma equação do segundo grau, equação essa desprovida de raízes nulas, tá? Você tem que ter uma equação do segundo grau, onde essa equação não possua, não tenha, né, não admita zero como raiz, beleza? Se você trocar as posições dos coeficientes A e C, a nova equação que você vai obter, as raízes dela serão os inversos multiplicativos das raízes da equação original, tá? Da equação primitiva. Bacana? Então, aplique isso agora no nosso problema aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar juntos, tá? Deixa eu apagar aqui, fazendo um rascunho. A equação era essa, ó. Aqui, ó. Dá uma olhada aqui comigo. A equação era essa, 8x² menos 6x mais 1 igual a 0. E eu quero aqui as raízes. X igual a um valor, que eu não sei qual é ainda, x igual a outro valor, certo? Troque as posições dos coeficientes A e C. Então, trocando aqui as posições, ficaremos com, vai ficar 1x², ou seja, x², menos 6x, mais 8, igual a 0. Olha que bacana, ó. Aqui já dá para calcular as raízes por soma e produto. A soma das raízes na segunda equação é 6 e o produto é 8. Pense agora, dois números cuja soma é 6 e o produto 8. 2 e 4, não é isso? Então, as raízes da segunda equação são x igual a 2 ou x igual a 4. Logo, as raízes da primeira equação serão os inversos multiplicativos das raízes da segunda equação. Ou seja, o inverso multiplicativo de 2 é meio, o inverso multiplicativo de 4 é 1/4. E aí você consegue facilmente resolver essa equação de cabeça. Tá legal? Então fica essa dica aí para vocês. Bacana? Então a resposta desse problema é que o menor valor possível de D sobre A é 1/4. Tudo bem? Bom, espero que vocês tenham entendido. Quem tentou resolver aí, eu espero que tenha conseguido acertar, né? E é isso. Vamos ficar por aqui. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!